Então ele está pedindo aqui para que a gente determine a força resultante, né, que está sendo aplicada nesse bloquinho. Como esses dois vetores aqui têm a mesma direção, só que têm sentidos opostos, olha, um empurra para a direita, o outro empurra para a esquerda, o que a gente vai fazer aqui? Uma subtração dessas duas forças, tá? Então a força resultante aqui, nesse exercício 1, vai ser igual ao maior menos o menor, né? Então vai ser 100 menos o 75. Com isso, a gente vai encontrar a força resultante que está sendo aplicada nesse bloquinho com 25 newtons, tá bom? E como a força maior está sendo empurrada para a direita, então o bloquinho ele vai se deslocar para a direita, tá? A força resultante para a direita com 25 newtons. Bom, esse foi o 1. Vamos para o segundo. O número 2, ele deu vários bloquinhos aqui, né? Na letra A, a gente tem esse bloquinho aqui com 3 forças que estão puxando ele para a direita. Tem a mesma direção e o mesmo sentido. Os 3 estão para a direita. Então a gente vai fazer o seguinte. A força resultante, como todos têm o mesmo sentido, a gente vai somar isso tudo. A F1 é 3, né? A força F2 vai ser o 4. E a força F5 vai ser... A força F3 vai ser o 5. Desse jeito aqui. Só somar, né? Isso aqui vai dar 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12, né? Essa vai ser a força resultante. O deslocamento dele também vai ser para a direita. Nessa letra B, a gente tem duas forças que estão puxando para a direita, que é essa força aqui, F1 e força F3. E a gente tem uma força só que está puxando para a esquerda, que é F2. Então, nessas duas aqui, como elas têm o mesmo sentido e mesma direção, vai haver uma soma dessas duas forças, tá? E, consequentemente, essa aqui, como está no sentido oposto, a gente vai fazer a subtração. Então, a força resultante aqui, vou fazer de azul, vai ser igual a F1 mais F3, né? Menos essa força aqui que está indo para a esquerda, então menos F2. Que substituindo aqui, força F1 mais a força F3, né, vai ficar 3 mais 5, 5 mais 3, tanto faz. Menos essa força que está puxando para a esquerda aqui, que é a força F2, que corresponde a 4. 5 mais 3 vai dar 8, 8 menos 4, 4 newtons. Tá? Como as forças maiores aqui estão puxando para... As forças maiores estão puxando para a direita, o deslocamento dele vai ser para a direita. A força resultante vai para a direita com 4 newtons. Tá? Essa foi a letra B. Vamos para a C. A letra C é aquela que leva a lei do cosseno, né? Olha o que está acontecendo aqui. A gente tem uma força F1, que está puxando aqui na horizontal para a direita com 7 newtons. E a gente tem uma força F2 aqui que está formando uma inclinação com essa força F1 de 45 graus, tá vendo? Um puxa para a horizontal e aqui a gente tem uma inclinação. A força resultante, ela vai ser sempre a força intermediária, ela vai estar exatamente na metade dessas duas forças, olha, como a gente pode observar aqui. Como aqui a gente tem uma inclinação e essa inclinação não é 90 graus, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai usar uma propriedade dos triângulos que a gente usa lá em matemática, lá em trigonometria, que a gente chama de lei do cosseno, que, vou botar a fórmula aqui para a gente... que ela diz o seguinte, a força resultante, né, desses dois vetores elevado ao quadrado vai ser igual à força F1 elevado ao quadrado mais a força F2 elevado ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes a força F2 de novo, vezes o cosseno do ângulo, deixa eu botar um teto aqui, cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Vamos substituir o que a gente tem. A força F1 aqui é 7 newtons, né? E a nossa força F2 é 10 newtons que a gente tem aqui. Vamos substituir isso na fórmula. A força resultante que eu quero encontrar, eu não sei, vou repetir. Força F1, 7, né? Então aqui vai ficar 7 elevado ao quadrado
mais a força F2, né? A força F2 é 10, então aqui vai ficar 10 ao quadrado. Mais 2 vezes, esse 2 é da fórmula, né? 2 vezes a força F1 de novo, F1 é 7, vezes a força F2, que é o 10, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo aqui é 45 graus, né? Então eu posso colocar aqui cosseno de 45 graus. Que a gente pode pegar esse valor aqui lá naquela tabelinha de trigonometria, quando a gente estuda seno, cosseno, tangente. Tem até uma musiquinha que retrata bem essa fórmula, essa tabela. Vamos resolver isso aqui então. 7 ao quadrado, 7 vezes 7. 7 multiplicado 2 vezes. Isso vai dar 49. Tá? Aqui. 7 ao quadrado, 7 multiplicado 2 vezes vai ser 49. Então, eu vou botar no lugar do 7 ao quadrado. 10 ao quadrado, pessoal, é o 10 multiplicado 2 vezes. Vai ser 10 vezes 10, que isso vai dar 100. Então, posso colocar o 100 aqui. Isso aqui, pessoal, eu posso multiplicar tudo de uma vez só, tá? Sempre multiplico isso aqui primeiro. 2 vezes 7 vezes 10 vai dar 140. Vezes o cosseno desse ângulo que ele deu aqui no enunciado. Ele falou para a gente considerar o cosseno de 45 graus como se fosse 0,52. Então, vai ser esse valor que eu vou substituir aqui no lugar desse cosseno, tá? Vai entrar o 0,52 aqui. Agora, uma coisa muito importante de propriedades matemáticas, tá? A gente sempre multiplica primeiro, depois a gente soma. Então, a gente não pode somar 49 mais 10 mais esse 140. Primeiro a gente tem que multiplicar isso aqui. Depois a gente soma com o restante, tá? Então, eu vou repetir. Isso aqui eu posso até somar de uma vez, mas eu somo depois, peraí. Repetir aqui. Vou primeiro multiplicar isso aqui, que eu não lembro o quanto que dá. Vamos multiplicar 140 vezes 0,52. 72,8. Então, vamos colocar aqui 72,8. Multiplicamos, né? Agora é só a gente somar isso tudo. A nossa força resultante ao quadrado vai ser igual a 100 mais 49 mais 72,8. Que eu encontrei aqui 221,8. Então, 221,8. O que está faltando aqui, gente? Só tirar esse quadrado aqui de cima da força resultante. Para a gente fazer isso, coloca uma raiz quadrada para o outro lado. A gente vai jogar uma raiz quadrada para cima desse 221. Então, a nossa força aqui vai ser igual a raiz quadrada de 221,8. Não vai dar o número inteiro, né? Mas vamos ver aqui na calculadora do celular, ou até mesmo a calculadora científica, dá para a gente fazer essa conta. Vai ver quanto que vai dar isso aí. Raiz quadrada, 221,8. Deu um número irracional, 14,8928. Vamos arredondar. Vamos colocar aqui força resultante. Como a gente vai arredondar, tá? Coloca o sinal de aproximadamente. 14,89 newtons. Terminamos aqui, tá? Essa vai ser a força resultante desses dois vetores aqui com essa inclinação de 45 graus. Essa foi a letra C. Vamos para a letra D. Isso aqui. O que está acontecendo aqui? Olha só, a gente tem uma força F2 que está puxando aqui na horizontal. E essa força F2, ela corresponde a 7 newtons. Tá? E a gente tem uma força aqui nessa vertical, tá? Ela está formando um ângulo de 90 graus aqui, ó, um ângulo reto, é o que a gente chama de dois vetores perpendiculares. Ela tem 7 newtons, né? Vamos botar aqui. Força F1 igual a 6 newtons. Então aqui a gente tem uma na horizontal, uma na vertical, tem uma inclinação aqui de 90 graus, é um ângulo reto, são dois vetores que a gente pode dizer que eles são perpendiculares, e quando acontece isso daqui, a gente pode usar, como eu falei na última aula, o teorema de Pitágoras. A gente vai fazer uma adaptação dele.
E a gente vai usar, uma vez que a gente tem um triângulo retângulo aqui, que vai ser essa força resultante, tá vendo? A gente pode observar que isso aqui vai dar exatamente um triângulo retângulo. Perfeito, tá? Então vamos colocar a fórmula aqui. A força resultante elevado ao quadrado vai ser igual à força F1 elevado ao quadrado, mais a força F2, que também está elevado ao quadrado, tá? Vamos substituir os valores que a gente tem aqui. Isso aqui repete, né, o que a gente quer encontrar. Força F1 aqui é 6 newtons, né, então vai ficar 6 ao quadrado. Força F2 é 7, então vai ficar 7 ao quadrado. Vamos resolver isso aqui agora. 6 elevado ao quadrado é o 6 multiplicado duas vezes, que vai dar 36. E 7 ao quadrado é o 7 multiplicado duas vezes. 7 vezes 7, 49. Posso fazer essa substituição aqui. 6 ao quadrado, então, é 36. 7 ao quadrado, 49. Vamos somar agora esses dois valores, tá? 36 mais 49 é 85, né? Vai dar 85. Mesmo esqueminha do outro, ó. Esse quadrado que a gente tem aqui, joga uma raiz quadrada para o outro lado. Então, a nossa força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 85. Não tem o número inteiro. Vamos achar o valor aproximado dessa raiz quadrada também. Raiz quadrada de 85. Vou arredondar também, tá? Do 9,2195. Vamos botar aqui com 9,21. Aproximadamente, né? Newtons. Terminamos aqui a nossa correção, tá? Se tiver alguma dúvida em relação a isso, pode falar, tá, pessoal? Essa foi a atividade da última aula antes do feriado, e hoje a gente vai começar a falar de segunda e terceira lei de Newton. Deixa eu dar um pause aqui.